Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 40 a 45. As Escrituras Sagradas nos dizem assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Esse texto fala sobre a cura de um leproso. O texto diz que esse leproso aproximou-se de Jesus, clamando pela sua cura, dizendo: Se quiseres, pode purificar-me. Isso é poderoso, queridos, porque na época de Jesus, a lepra não havia cura humana, cura pela medicina. E os leprosos tinham que ficar afastados de qualquer pessoa. Quando os leprosos se aproximavam, eles tinham que gritar em alta voz: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ali estavam leprosos e elas pudessem se proteger, elas pudessem se afastar, porque a lepra era extremamente contagiosa. Mas o texto diz que esse leproso se aproximou de Jesus. É como se ele soubesse por intuição, pelo Espírito, que o Senhor Jesus não iria rejeitá-lo, que o Senhor Jesus iria, de alguma forma, manifestar a glória dele sobre aquele leproso. Ele aproximou-se de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus e disse: Se quiseres, pode, podes purificar-me. E sabe qual foi a resposta de Jesus? O texto diz no verso 41 que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. Isso é tremendo. Primeiro, porque nos mostra que Jesus se moveu de compaixão. O texto diz que ele ficou profundamente compadecido. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia por aquele homem. Jesus, ele é extremamente misericordioso e ele se compadece dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas lágrimas, das enfermidades pelas quais muitas vezes enfrentamos, lutamos. Jesus se compadece, o coração de Jesus se move de compaixão por aqueles que estão sofrendo, que vêm a Ele clamando por misericórdia. O texto também diz que Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem. Né? Olha que tremendo isso, Jesus tocou em um leproso. Ninguém queria tocar em um leproso porque a lepra era extremamente contagiosa. O leproso ficava afastado socialmente, o leproso não podia viver no convívio da sociedade, ele tinha que estar num lugar isolado das pessoas. Mas Jesus tocou. Isso aqui não apenas, esse toque de Jesus não apenas curou o homem da lepra física, mas também curou a emoção dele, curou o coração, curou a alma daquele homem. Quanto tempo talvez ele não recebia um toque? Há quanto tempo ele não era tocado por alguém, não recebia um toque amoroso, um toque de carinho, e agora Jesus tocou aquele homem. E quando Jesus tocou aquele homem, a lepra não pegou em Jesus, claro, pelo contrário, a unção de Jesus, a vida de Jesus foi transferida para aquele homem e ele foi curado. Mas algo mais lindo ainda nesse texto, que o texto diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Quero, fique limpo. Porque a pergunta daquele homem foi: Se quiseres, pode purificar-me. E a resposta de Jesus foi: Eu quero. Então fique limpo. Jesus quer, ele está sempre disposto a nos curar. Ele está sempre disposto a manifestar a sua glória sobre nossas vidas. Ele está sempre disposto a liberar vida, a liberar cura sobre aqueles que estão enfermos e que vão a ele clamando. Muitas vezes as pessoas perguntam: será que é a vontade de Deus que eu seja curado? Será que ele quer me curar? Será que é o desejo dele? Aquele leproso tinha essa mesma dúvida. E ele vai a Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar, pode me purificar. E a resposta de Jesus foi: Eu quero, eu quero. Então fica limpo. Então a resposta de Jesus para mim e para você é essa: Eu quero.
Eu quero que você seja curado, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja liberto, eu quero que você seja transformado, porque muitas vezes nós temos essa dúvida: será que ele quer? A gente às vezes nem imagina assim, será que ele pode? A gente sabe que ele pode, né? A gente crê que ele pode, mas muitas vezes a gente pergunta, será que ele quer? Será que ele quer me curar? E a resposta de Jesus é, eu quero. Então seja curado, seja liberto, seja transformado, seja abençoado, eu quero. Ou seja, há uma disposição de Jesus em manifestar a sua glória e manifestar o seu milagre, porque o coração dele se compadece de compaixão, o coração dele se compadece. O coração de Jesus é cheio de compaixão e de misericórdia por aqueles que estão sofrendo e que vão a ele clamando pelo seu socorro, clamando pela sua misericórdia. Então, no verso 42, o texto diz: e no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante, aquele homem foi completamente curado. A maioria das curas que Jesus faz, a maioria das curas que Jesus operou aqui também, no Novo Testamento, principalmente aqui no Evangelho de Marcos, aconteceram instantaneamente. Houve algumas que foram progressivas, houve uma especificamente, quando aquele homem cego de nascença veio a Jesus, Jesus tocou nele, orou por ele, e Jesus pergunta para ele, ele diz, olha, eu vejo os homens como árvores que andam. A sua visão tinha voltado uma parte, mas ele ainda estava vendo os homens de forma embaçada, como se fossem árvores, apenas vultos andando. Jesus tocou nele novamente e ele foi curado. Essa cura foi progressiva, aconteceu em dois momentos, aconteceu em dois estágios. Mas a maioria das curas que Jesus operou aqui no Novo Testamento, a maioria das curas que Jesus operou aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, foram instantâneas. No caso desse leproso, o texto diz que no mesmo instante que Jesus tocou nele, disse: eu quero, então fique limpo. A lepra desapareceu e ele ficou limpo instantaneamente, completamente. Seu corpo, a sua pele ficou limpa instantaneamente. Então, no verso 43, Jesus diz: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Essa advertência que Jesus fez foi com o propósito de que ele não divulgasse para outras pessoas aquilo que Jesus havia feito, né? Jesus não queria publicidade. Jesus não queria que se divulgasse muito, justamente para que as pessoas não interpretassem de forma errada e tentassem fazer o rei humano sobre as pessoas, um rei como os reis da época, né? Não era essa a missão de Jesus, não era esse o propósito de Jesus naquele tempo. Jesus não queria ser feito rei pelas pessoas ali, como rei humano, como rei igual aos outros reis. Por isso Jesus advertia as pessoas para que não divulgasse os seus feitos, porque ele sabia que as pessoas poderiam fazer interpretações equivocadas do seu chamado, do seu ministério. Mas não teve jeito. Aquele homem, ele foi, diz a Bíblia no versículo 45, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, ou seja, em lugares desertos. Mas mesmo assim, de toda parte vinham ter com ele. O desejo de Jesus era que aquele homem simplesmente apresentasse-se ao sacerdote, oferecesse pela sua purificação que Moisés havia determinado lá no livro de Levítico, né, a oferta, para servir de testemunho ao povo, né, de testemunho de que Deus havia curado ele, de que Deus havia operado milagre, de que o Senhor Deus havia sido bom com ele, tido misericórdia da vida dele. Mas Jesus disse para que sirva de testemunho ao povo. Mas mesmo assim aquele homem propagou a notícia de que Jesus havia curado e as pessoas vinham, Jesus não podia nem entrar na cidade mais, as pessoas vinham de todos os lugares, de todas as regiões, encontrar Jesus ali no deserto para serem curadas, para estarem com ele. De toda parte vinham as pessoas. Esse texto revela a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, a disposição de Jesus de operar milagres, de curar aqueles que estão enfermos, aqueles que vão a ele clamando por misericórdia. Que hoje você receba essa palavra em seu coração e não importa quais sejam as circunstâncias que você está vivendo, esteja enfrentando, creia nessa palavra. Quando aquele homem perguntou para Jesus: se quiseres, podes purificar-me, Jesus disse: eu quero, eu quero. Então fica limpo. Jesus está disposto, ele quer.
Ele quer curar você, Ele quer restaurar você, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer salvar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer abençoar você. Ele está sempre disposto a nos fazer o bem, Ele está sempre disposto a ouvir o nosso clamor, Ele está sempre disposto a ouvir a nossa súplica, Ele está sempre disposto a intervir em nossa vida, em nossa história, com seu toque de graça, com seu toque de amor, com seu toque de misericórdia. Não permita que o inimigo coloque dúvida em seu coração quanto à disposição de Jesus. Ele está sempre disposto, ele sempre está disposto. É a vontade dele que você seja curado, é a vontade dele que você seja perdoado, é a vontade dele que você seja salvo, é a vontade dele que a sua família seja restaurada. Então você pode clamar e orar com fé. Não duvide do Senhor, duvide das suas dúvidas. Não tenha medo de se aproximar do Senhor com fé, que Ele está sempre disposto a ouvir o seu clamor, a ouvir a sua súplica, a ouvir a sua oração. Que hoje, em nome de Jesus, haja resposta de Deus para a sua vida. Que hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor dê um basta em todo sofrimento, em toda lágrima, em toda dor, em toda enfermidade na sua vida. Que a misericórdia do Senhor Jesus te envolva hoje. Que a graça do Senhor Jesus te envolva hoje. A paz do Senhor Jesus te envolva hoje. O consolo do Senhor Jesus te envolva hoje. O milagre do Senhor Jesus venha sobre você hoje. Para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Seja curado, abençoado. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Graça e paz.